agora eu tô ao vivo, mas eu tava vivo. Boa noite, galera. Boa noite, galera do meu Insta. Hoje nós vamos falar um pouquinho do que a gente já andou falando. O Joel quer trazer mais algumas coisas sobre os 4 elementos, alguma coisa diferente. E a gente tá chegando na reta final também da vivência, porque as pessoas perguntam, por que o Xuxa tá ao lado do Joel? Porque eu e o Joel, pra quem não sabe, nós vamos fazer uma vivência chamada 4 Elementos em novembro. Sim. Agora, final de semana que vem já, né? Final de semana que vem. Quem quiser ainda tem sua vaga, pode se inscrever e tem um cupom pra quem quiser também. Quem quiser, entra aí e descobre tudo sobre essa vivência. Nós não vamos ficar aqui vendendo, não. É maravilhosa. Quem interessar, por favor, venha conhecer. O trabalho é maravilhoso, é transformador. E o Xuxa está trazendo convidados, né? Você vai trazer alguns convidados e eu também tenho alguns convidados, né? É para trazer também, para participar, porque eu acho que vai ser muito, muito, muito legal. Uma coisa muito interessante, Xuxa, da gente observar é que as pessoas elas associam os elementos muito ao espírito. Os elementos, eles são muito associados. Aquele espírito, ele tem muito fogo. Aquele espírito, ele tem muito terra. E o elemento, ele não está associado ao espírito. Ele é apenas uma roupagem do espírito. Entendeu? O espírito, ele usa o elemento para se manifestar, para se materializar. É como uma roupa, assim. É uma roupa. Você usa roupa é um adorno. Né? Então, na hora que o cara quer ser guerreiro, ele tem que se vestir de fogo. Né? O cara quer dinheiro, ele tem que se vestir de terra. O cara quer se comunicar, ele tem que vestir de ar. Né? O cara quer família, ele tem que se vestir de água. Então, o elemento, ele é usado pelo espírito. O espírito, ele usa o elemento, não é o elemento que usa o espírito. E é uma coisa muito interessante, né? Porque, por exemplo, dentro da nossa proposta, o que a gente quer trazer para as pessoas? A gente quer trazer as técnicas que são bem interessantes de se construir melhor essa roupagem. Porque às vezes as pessoas elas não têm noção de que, por exemplo, se você se alimenta, por exemplo, por uma semana de pimenta preta, que é uma pimenta de tempero, uma pimenta de sabor, por exemplo, só de sabor, que não tem aquele ardor, né, aquela coisa agressiva. Aquela pimenta de biquinho? Uma semana depois, ela se sente diferente. É mesmo? Ela se sente muito diferente, ela se sente muito mais excitada, mais estimulada, porque aquilo ali é antidepressivo. E você vê, é só ela se vestir com aquela roupa que ela começa a se manifestar melhor. Se manifesta pro guerreiro, como você falou, é o fogo. Isso. E aí vai pra vida. Isso. Vai pra guerra, no caso, ou entre aspas, né? Uma pessoa, ela quer brilhar, ela tem que se vestir de luz. Né? Ela tem que se vestir de brilho, ela tem que se vestir de fogo. E é uma coisa muito interessante, porque existem muitas técnicas para você se vestir com esses elementos. Então, se você está precisando de fogo, então existem muitas coisas hoje que a gente pode oferecer dentro da alquimia, você conhece, são muitas coisas que a gente pode oferecer de fogo, é uma roupagem de fogo. Então, quando você pega, por exemplo, a gente agora nesse momento aqui, né, quando a gente foi chegando aqui, a coisa estava meio carregada, assim, eu cheguei assim, o Xuxa chegou assim. Então, o que é que a gente estava? A gente estava sem energia. O Xuxa, você mesmo chegou e falou, nossa, tem uma coisa aqui. Não foi isso? Foi. E aí você já pegou ali o borrifador, danou proteção, já fez aí uma limpeza, já ligou seu celular, você já fez aquela oração? Fiz a oração de São Miguel, de Arcanjo Miguel. Oração fantástica. Depois eu perguntei até pro Joel, porque quem conhece o Joel sabe. Falei, Joel, e aí, melhorou? Porque eu me senti mais leve. E só a minha sensação já basta de me sentir mais leve, com mais energia. Aí o Joel falou, nossa, teu campo já deu uma limpada, já deu uma melhorada. Então, é interessante isso. É muito interessante, porque isso é do que eu estou falando. Você se vestiu, você pega aquele óleo essencial e você se veste com aquilo. E na hora que você se veste com aquilo, o elemento, ele começa a te representar. O elemento, ele se apresenta. E quando o elemento se apresenta, você reina no salão, né? Como diz
no orixá, como diz na Umbanda, como diz no Candomblé, né? Quando o orixá, quando você veste aquela roupa do orixá, o orixá se apresenta, mas você precisa vestir a roupa dele. Você precisa pegar o caduceu dele, você precisa pegar a coroa dele, porque aí ele se apresenta, né? Vocês imaginem a rainha Elizabeth pelada. Ela não é rainha, ela é uma mulher pelada. Mas quando ela coloca a roupa de rainha e coloca aquela coroa na cabeça, aquele cetro na mão, ela vira uma rainha. Ela se apresenta, ninguém vai ver ela como uma mulher. É isso, né? E é o poder da intenção quando você faz. Claro que daí tem todo o preparo ali do floral que eu usei do Joel, que é o borrifador. Mas aí tem a pessoa que escreveu que gosta de cristais, que também é importante, é legal. Sim, eu botei hoje antes de sair de casa, antes eu estava sentindo cansado. Eu tenho 4 pedras gigantes de cristal. Eu peguei e já botei ao redor da minha casa. Eu saí de dentro e botei fora da casa. Pronto, para isso proteger é a a casa. E para proteger a casa. E pedia, protege minha casa, protege minha casa. Essa intenção, ela é muito poderosa, de você se vestir disso. Isso tudo o Joel tá passando aqui porque tem a ver com os 4 elementos. E são essas roupagens que, querendo ou não, nós vamos trabalhar junto na vivência. Sim. É porque a gente usa na vida prática. Eu tô falando, o Joel me viu, eu cheguei e falei, nossa, não tá legal. Vou fazer alguma coisa. Falei, me dá 10 minutos, eu vou botar uma Já dei aqui um saravá nele. A Paloma também, a Paloma falou, e dá em mim também o saravá. E tá lá linda e loira ali no sofá já. Né? Porque ajuda mesmo, ajuda. Eu me lembro muito de a Paloma, né? Ela quando era criança, hoje ela é uma mulher, né? Tem 27 anos. E ela era uma criança e na época eu trabalhava com a espiritualidade assim mais como médium, né? Eu recebia um monte de gente lá. E aí ela ficava doente, ela ficava com febre, a mãe era uma desesperada, né, e queria levar para o hospital, eu falava, deixa essa menina aí, vamos primeiro a gente faz o saravá, primeiro a gente faz as limpezas, né, primeiro a gente faz uma coisa, depois a gente leva. Então vamos tentar, vamos ver se essa febre vai baixar, se ela vai parar de tossir, era impressionante. Impressionante. E a gente usava o quê? Que ferramenta eu usava? Arruda, por exemplo. Arruda, manjericão, por quê? Porque são ricos no elemento fogo. Então eu pegava lá no meu jardim, pegava aqueles chumaços assim, de arruda, de manjericão, chegava lá, ó, e começava assim a bater nas costas dela, a bater aqui, ó, no peito dela. Ela era uma criança, então qual é o poder que você tem de induzir, por exemplo? Não tem, né? Ela é uma criança. E aí eu começava a bater aqui, ó, aí batia assim na cabeça, aqui na nuca, pronto. Media a temperatura do corpo, ela já estava com 37 graus. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma roupa a ela. Estou tirando aquela roupa do sintoma, estou tirando aquela roupa da doença e estou dando uma roupa do elemento fogo para ela, que é um elemento altamente defensor, é o elemento do guerreiro, é o elemento da personalidade, é o elemento do ideal. Então ele acorda essa força dentro da gente, não é? Quando a gente vai em algum lugar, a gente diz assim, não, eu quero vestir essa roupa, eu quero colocar esse relógio, eu quero colocar esse anel, porque a gente vai começar a se apresentar através desses símbolos, desses sinais, desses metais, desses adornos, dessas roupas que a gente veste. Então, uma coisa muito interessante que eu acho que as pessoas têm que perceber, elas têm que entender elemento ele não é o espírito, ele é uma mecânica, ele é uma ferramenta que o espírito usa para se manifestar. Quando eu conheci o Xuxa, e a gente começou a bater muito papo, né? Ele muito curioso, mas aí o que é que você faz? Eu explicava o que é que eu fazia. E eu também queria saber dele, porque eu tinha o Xuxa na minha cabeça que nadava, né? Eu tinha o Xuxa natação, eu tinha o Xuxa atleta, eu tinha o Xuxa campeão olímpico. Eu não tinha o Xuxa meditando, eu não tinha o Xuxa com técnicas de meditação, né? E aí ele começou a me contar. Sítio, lembra do sítio? Do lado do lago. Isso, você começou a me contar. Eu fiquei muito impressionado. Foi ali que nasceu, inclusive, a ideia, né? Da gente fazer um trabalho junto com as técnicas dele. O que são as técnicas que ele faz? São ferramentas, né? E são ferramentas diárias do cotidiano, que você pode usar assim cotidianamente,
Você pode usar no todo dia, no cotidiano. Isso é uma coisa muito legal, né? Então você tem muita coisa lá para apresentar, não? Ah, tem bastante coisa. É impressionante. Vai ser bem interessante, que são algumas meditações práticas para cada elemento mesmo, para que você consiga fazer uma construção de uma, na verdade, uma construção de uma desconstrução, né? Porque o importante é a gente ir desconstruindo essas ideias, essas crenças, olhando para si, percebendo partes que te bloqueiam, partes que te fazem deixar de alcançar o teu objetivo, de equilibrar os elementos juntos com o Joel. Aí vai vindo o Sound Healing, aí tem o diálogo de cura, aí tem várias técnicas terapêuticas que eu uso, que não, aí já não precisa, é depois da meditação. A pessoa medita, senta, e daí tem as técnicas, que aí são diferentes técnicas, são bem interessantes, mas daí não adianta falar, porque o que importa é você sentir, né? É você ir lá, você ver o que é isso. Por exemplo, é uma coisa boba, às vezes você vai falar, tá, pegar um espelho e te botar pra olhar nele. Não, mas quando você olha nele, depois de uma técnica de meditação, você tá com a visão mais expandida, você vê coisas que você não via sobre você. Eu tive uma experiência, né, muito incrível, que inclusive a gente está levando essa pessoa lá para que é o Gabriel, tem nome de anjo, ele parece um anjo, ele é um homem lindo, um homem anjo. E aí eu conheci o Gabriel muitos anos atrás, mas eu não tinha muita essa coisa de xamanismo, eu não era o meu caminho, assim, eu não achava que aquilo desse um barato, né? Eu não achava, né? Porque eu não tinha experiência, eu era um ignorante, né? Porque eu ignorava a experiência. Então tem muitas experiências que a gente ignora, né? Porque a gente não vive aquilo. E aí foi incrível, porque eu fui, na realidade, falar de negócios com o companheiro dele, com o Leandro. Então tinha lá um contrato para assinar negócios, era uma coisa de negócio. E foi uma semana muito tensa, foi uma semana assim muito, nossa, foi incrível a semana, assim, muita coisa para fazer, para resolver, coisas da empresa, nossa, funcionário dando trabalho, foi uma semana e tanto, né? Vamos dizer, uma semana alquímica. E aí quando eu cheguei lá no Leandro, ele falou, não, vem conhecer o nosso espaço, eu fui conhecer o espaço dele. E eu estava muito tenso também, por causa também do projeto com o Leandro. Então eu estava muito tenso. Depois eu até quero te falar do projeto lá com o Leandro. Porque a gente marcou o jantar e não foi naquele dia, né? Não deu certo naquele dia, não fluiu. Aí o Leandro falou assim, você não conhece o trabalho do Gabriel. Aí eu falei, eu quero conhecer. Né? Porque eu também, né, quero conhecer. Já que eu estou aqui, vamos conhecer. E eu me deitei lá, no chão lá do atendimento dele, e fechei o olho. Nossa Senhora, o que foi aquilo? E era sobre os 4 elementos. E era sobre os 4 elementos. Daí você me ligou logo, pra vocês verem, o João me ligou logo depois falando, nossa, essa experiência é mágica, tem que ver na próxima, pra gente marcar o jantar semana que vem, você tem que fazer a experiência depois do jantar. Eu falei, não é melhor de barriga vazia, João? Porque depois do jantar eu vou acabar dormindo. Aí foi brincadeira aqui, ali o jantar não rolou, mas ele ficou super animado com essa experiência, que eu ainda não tive, mas eu já falei pra ele, quando tiver essa experiência na nossa vivência, eu abro o lugar de estar ali, sim, cuidando, e vou ser cuidado também. Já, por isso a que é importante. Toda, Paloma, Tainã, todo mundo tem que ir lá. Porque os terapeutas pensam muitas vezes que eles não precisam ser cuidados. E então, a importância do terapeuta ser cuidado, ela é fantástica, porque você é um ser humano passível a muitas coisas no seu dia, até mesmo para reequilibrar, colocar em ordem a casa, para que você possa ainda atender melhor, cuidar melhor do outro, mas primeiro precisa cuidar de você mesmo. Então durante a vivência, eu mesmo tenho umas 2 práticas que eu sempre me jogo. Essa vai ser uma, e a outra é uma respiração que quem faz é a minha parceira, que é muito profunda, que eu até vou fazer hoje à noite em casa. Que aquela lá eu amo tanto que eu falo pra ela, essa eu vou me jogar, é uma coisa tão legal, sabe? Porque, por exemplo, tem vivências e vivências, né? Uma coisa, por exemplo, assim, um trabalho que eu faço aqui, jogar o tarô, por exemplo. Jogo o tarô. Geralmente, quando as pessoas vêm jogar tarô comigo, elas ficam muito impressionadas, entendeu? Elas falam, nossa, incrível, o tarô e não sei o quê. Paloma. Pedindo o linkzinho, se depois você coloca o linkzinho. E aí o tarô, porque eu não sei o quê. E aí, dele. Quando é no fim da consulta, eu reservo 10 minutos. Eu reservo 10 minutos para fazer, sabe o quê?
para dizer à pessoa assim, ó, isso aqui é uma ferramenta que você veio procurar comigo, você veio buscar em mim essa ferramenta, você pagou uma fortuna, porque eu custo caro, eu custo muito caro, a hora comigo é bem cara, né? Porque eu calculo pela hora que a empresa me usa, né? A empresa hoje, ela me paga um tanto por hora. Se uma pessoa disser, Joel, para de trabalhar que eu quero que você me atenda, eu vou ter que cobrar o preço daquela hora, o preço do empresário, assim como o Xuxa, né? Xuxa é um empresário. Então, o Xuxa, se você for calcular as empresas do Xuxa, a vida do Xuxa e tudo que o Xuxa, né, construiu ao longo desses anos, se você for calcular, não dá para pagar consulta com o Xuxa, então nem comigo. Então, assim, a gente de vez em quando atende até porque é importante até manter, né, esse ritual. E eu falo para as pessoas nos últimos 10 minutos, ó, você sabia que você pode aprender isso aqui? Então é uma ferramenta que eu não sou o dono dela, né? Eu não sou o dono da ferramenta. Nós dois, nós não somos os donos da ferramenta. Então, a gente quer levar uma vivência onde você pode levar para a sua vida a vivência. Ah, com certeza. Não é essa isso? A ideia porque é as essa. pessoas acham que elas vão... Porque você... Não é sobre viver ali isso, e esquecer. uma coisa do outro. É pra gente ensinar técnicas. Claro que tem algumas que, sim, que tem coletivo, que viver. Tem né? que viver, experienciar, tem que estar lá. Isso. Mas tem outras, cara, que você bota no seu dia. Assim como um tarô. Você vai... pode aprender a jogar isso aqui, ó, num curso, por exemplo, meu de 20 horas. Você pode aprender a jogar e jogar com você e conversar com você e chegar assim, dizer, puta merda, o que é que eu faço com isso aqui? Vai e tira a carta. Esses dias... Quer fazer uma aqui? Não, uma carta? Você sabe que a gente teve uma Faz aqui ao experiência, vivo. eu, a Paloma, a Tainã, foi uma coisa tão interessante, eu, a Paloma, a Tainã e a Jaque, a gente estava nessa sala aqui, e aí o que? A gente estava falando de uma pessoa que a gente quer trazer para a empresa. Então nós temos 4 considerações a respeito dessa pessoa, né, diferentes. E aí fica aquela confusão, né? Porque entra aquela coisa na reunião do achismo. Eu acho que. Eu acho que. Eu acho que, né? Do achismo. E o achismo não leva a lugar nenhum. Até porque geralmente o achismo é tudo muito diferente de uma pessoa para outra. E aí eu falei, gente, a gente está perdendo tempo, não vamos perder tempo, vamos pegar um tarô. E aí a gente teve uma experiência incrível, né, Paloma? Aquela experiência do tarô. Porque as 4 cartas que saíram, uma na mão de cada pessoa, foi maravilhosa. Na hora que veio o tarô conversando com a gente e trazendo aquelas 4 cartas para falar daquela pessoa que não estava presente, na hora a gente acabou a reunião. A gente acabou na hora. Uma reunião que se prolongar por horas, na hora a gente falou, gente, não tem o que discutir. As cartas não mentem jamais. E uma coisa que eu observei é que veio uma carta de fogo, uma carta de terra, uma carta de água e uma carta de ar. Eita, nós. Então todo mundo se apegou ao quê? Se apegou ao significado das cartas. Mas eu né, como construí o tarô e conheço o elemento de cada carta, eu me apeguei a isso, porque eu percebi que uma carta era de fogo. Equilíbrio. Uma carta era de terra, uma carta era de ar e uma carta era de água. Isso aí foi o que mais me impressionou. Não foram as cartas. E quando os 4 elementos eles estão em equilíbrio, isso aí é um prenúncio de equilíbrio, é um prenúncio de que realmente você está muito bem vestido, você está muito bem adornado e as roupas que você veste têm uma relação muito grande com a expressão real do seu espírito. Não, que lindo isso. Não é? E, a gente acabou na hora a reunião, você acredita? A gente foi festejar. E essa é coisa gostosa, ele tá contando uma coisa verdadeira que ele faz na vida dele, no negócio dele, porque ele acredita e sabe que funciona. Que funcione muito bem. E se tivesse vindo qualquer carta que fosse Tem uma como carta alguém, muito deixa eu te perguntar, desafiadora... eu vou fazer uma coisa, João, não sei se ele faz isso, eu vou fazer. Se alguém falar um número da carta aqui, você consegue tirar e falar da pessoa alguma coisa da carta? Pelo online, assim? Sim, se a pessoa for... É porque é muita gente. Não, uma só. Muita gente Quem vai... quer receber uma cartinha do Joel? Vai querer muita gente. Não, uma só. Manda aí, o Joel escolhe aqui. Aí. Vocês botam o número que vocês querem da carta e eu vou escolher o número de 0 a 20 ou 30, sei lá quantos. Eu vou escolher um número e vai cair a pessoa que for escolhida aí.
Tá bom. Vamos lá. Bota então, em vez do número, coloca eu, como já estão botando. Eu. Eu vou pensar o número aqui. Me colocou no encruzilhado. Você pode fazer isso? Claro. Só pra gente brincar e mostrar. E é uma coisa interessante. Eu tô perguntando se pode, porque às vezes você fala, não tá formada a egrégora, não tá formado o campo, então não vou fazer. Então eu tô meio que... inclusive uma coisa interessante. Vão colocando aí, trazendo porque vai ser sorteio. Bagunça. Vai ser sorteio. Vocês vão colocando aí. Olha, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer assim, ó. Não, eles vão colocando. E aí, vai de colocando repente, e eu vou sortear mesmo. A gente decide. Quando a gente olhar, a gente vai ver o número aí. Tá e bom. vocês têm que ir colocando. E uma coisa muito interessante é que eu quero fazer, por exemplo, na experiência, eu vou separar os grupos aqui do tarô com os elementos, com os 4 elementos, tá? E a gente vai fazer uma experiência muito legal, que é quando o nosso vivente, né? O nosso vivente que vai viver com nós a experiência, conosco, né? Com nós é outro. Conosco a experiência do fim de semana, eu vou fazer separar em grupos e você vai escolher uma carta do tarô e eu vou rapidamente falar e vou pedir para que você reflita sobre aquilo e que você pense a respeito daquilo durante toda a vivência. Aquele assunto é um assunto que você convidou o tarô para que o inconsciente aponte uma direção, tá? Uma direção. E aí, como eu tenho muita experiência com isso, a gente vai, né, nessa direção apontar uma coisa. Vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer aqui. Faz assim, ó. E aí, aqui com o dedo assim, ó. E tem que ser uma de cada live. No número que vou parar. Vou começar no meu. Já parou aqui. Esse 18. Paulinho Rima. Paulinho 18. Então, a carta 18 está parecida aquele povo da Rádio Mundial, né? Que faz. Mas só pra brincar, pra fazer. Não é brincar, é sério, mas pra gente interagir de uma forma diferente. É um inconsciente, né? Ah, que coisa legal. Ó. Essa pessoa que colocou 18 aí, como é o nome dela? Paulinho. Mas Paulinho. calma. Então, antes ele falar sobre o 18, eu vou escolher mais uma pessoa do Joel e a pessoa vai dizer o número, porque estão botando eu no do Joel, pra você não dizer o 18, a gente não induzir a pessoa a falar o mesmo número. Tá. Aqui, Cirino Adriana. Qual é o número que você gostaria de pôr? De 0 a quanto, Joel? De 0 a 22. De 0 a 22. Cirino Adriana, é com você, no do Joel Aleixo. Eu acho que a Cirina sumiu. Vai, Cirina. Vamos te dar... Vamos ver. Vai outra. Então vamos outra. Pronto, já escolhemos. Psicóloga Marta, número 4. 4. A Cirina respondeu. Respondeu agora? 7. Aí agora é com o Joel. Tem a 7 Não, vamos lá. Número 4. E a 7. Pronto. E a 7. Elele! Tá parecendo aqui. Silvio Santos, vem aí. Tá até animado. É a live divertida essa com... Silvio Santos, vem aí. Não, interessantíssimo, né? Porque... Vamos escolher mais uma pessoa aí? Tá, mais uma então do meu. Mais uma pessoa na live do meu aqui. Deixa eu escolher quem quer participar dessa... Deixa eu ver aqui. Nick Lucas 2017, que é o número 3. Nick Lucas 17 é o número 3. Você então vamos lá. foi no bingo aqui. Tá. Então vamos lá. 3, ó. Escolheram 3, é a carta do rei, que foi o último aí. Quem escolheu o número 7 é a Gênese da retorta. É a Cirino. O 4 é a psicóloga Marta. É o verbo. E 18 é a escada, que foi a primeira, tá? Essa carta 18 é uma carta muito interessante no tarô alquímico,
porque ela representa a ancestralidade. Então e é uma carta do elemento água, mas é um elemento água que é aquele que lava, é aquele que leva, é aquele que vai dar, é a enxurrada, é a água da enxurrada, é aquela água que passa assim, levando tudo. Então a pessoa que escolheu, não sei quem é, né? A pessoa que escolheu essa carta 18 tem uma relação muito grande com o quê? De revisitar a sua ancestralidade, o seu passado, fazer uma avaliação aí em relação à própria vida e ver onde está o degrau quebrado. Isso é muito interessante, porque toda vez que as pessoas tiram essa carta, por exemplo, no tarô, eu sempre pergunto assim, você tem uma pendência em relação a alguma coisa? Você tem alguma pessoa, alguma briga mal resolvida? Todo mundo tem, né? Mas assim, tem pendências que a gente carrega. E tem pendências que são coisas que o universo diz assim, você vai por aqui, você por aqui. Mas existem pendências que são degraus. Então a gente não consegue subir na vida, a gente não consegue adiantar-se se aquele degrau continua quebrado. Você bota o pé, mas não dá um impulso, né? Isso, porque ele está quebrado. Então, para essa pessoa aqui que tirou a carta 18, tem alguma coisa a ser, você tem que revisitar alguma coisa no seu passado e ir lá consertar o seu degrau. Você tem que consertar esse degrau, entendeu? Um dia desse eu atendi uma mulher, né? Ela tirou a primeira carta que ela tirou. Eu falei assim, me diz uma coisa. Assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, por exemplo, uma coisa simples. Não quer dizer que tem a ver com o 18 aí, que tirou o 18. Foi, mas para vocês verem a simplicidade. Ele escreveu isso. Hã? Isso. Escreveu isso. O quê? Tá confirmando. Tá confirmando. Porque tem uma coisa, tem que ir lá buscar essa coisa, tá? Então isso vai. Também, até para falar assim, o Joel vai fazer isso lá, ele vai dar o floral, é. vai dar outras coisas juntos. Vou me basear na carta da pra pessoa. gente tirar isso e a gente fazer o quê? Uma roupa, tirar essa camiseta e vestir uma nova. E tem outra entendeu? coisa, quem for participar da vivência também vai ter um floral exclusivo que o Joel vai fazer para cada um lá da vivência, depois da vivência, é claro, porque ele vai ter que conhecer as pessoas. E vai ter uma live amanhã para todo mundo que quiser participar. A minha não é live, é 20h40, mas tem que entrar no grupo do Telegram. E na outra semana, para quem for participar, vai ter uma mini vivênciazinha pra gente já alinhar o campo, as expectativas, as coisas para o final de semana. Então, o Joel vai fazer a parte dele dando a mais, entregando a mais do que era a vivência, e eu vou entregar a mais fazendo uma mini vivência antes pra gente já preparar o campo. Estamos vivendo para isso, né? Ultimamente a gente vive por isso. E então é isso aqui, né? Buscar o que está quebrado, né? E vai aí, cara, vai resolver essa coisa, porque na hora que você resolver isso aí a escada se ajusta e você sobe. E você vai-se embora. E às vezes é uma pequena coisa, uma coisa boba, às vezes é uma coisa tão bobinha. Você sabe que eu estava contando a história da mulher, ela veio e ela estava dizendo assim, ela disse a mim assim, será que isso aí pode ter sido uma briga com o meu pai? Aí eu digo, sei lá, me conta aí a briga. Ela fala, eu peguei uma briga no meu pai faz uns 4 anos. E depois que eu peguei essa briga com meu pai, nossa, tem uma coisa assim, sempre vem na minha cabeça essa discussão, sempre vem, e ele depois de 1 ano, ele faleceu, e eu não consigo lá ir, essa coisa não sai de dentro de mim. Eu digo, então vai lá na tumba dele. Aí ela falou, não, ele foi cremado. Eu digo, vai lá onde você jogou o pó dele, vai lá, pensa naquele instante e fala assim, pai, vamos conversar. E conversa com ele. Porque a questão agora não é a questão que está lá fora. A questão que está lá fora morre. É a questão que está dentro de você, que você carrega. Entendeu? Então esse degrau, muitas vezes está lá fora. Mas assim, você carrega dentro de você. Então é dentro de você que você tem que consertar ele. Agora, claro, se puder resolver e a questão estiver lá fora muito próxima de você e você vê que você tem condições de conversar e resolver e consertar o degrau, ótimo, melhor ainda. Você une o útil, o agradável e vai. E assim, segue tua vida depois de consertar o degrau sem olhar para trás. Quem foi que tirou o verbo? A pessoa que tirou o verbo. Qual é o número? 4. 4 foi a psicóloga Marta no teu perfil. Essas duas cartas aqui, tanto o verbo quanto a escada, são cartas de água. Né? E essas cartas, por exemplo, a água da escada é a água da família, tem uma relação com a ancestralidade. Mas a água do verbo é diferente. Essa é a água do batismo.
É muito diferente uma da outra. Essa água tem uma relação muito grande com a compaixão e essa tem com a espiritualidade. Então talvez seja essa carta, essa tirada inconsciente, através desse jogo, essa brincadeira séria que a gente está fazendo aqui, e essa carta esteja dizendo assim, ó, me leve para dentro do seu trabalho. Leve mais espiritualidade para dentro. Eu não sei quem foi que tirou, não sei o que é que faz. Provavelmente essa psicóloga, pessoa, porque eu li aqui, Marta psicóloga, e faz todo sentido, talvez para mim. para levar espiritualidade. mais espiritualidade para esse trabalho que você faz. Conhecer mais o verbo, despertar mais isso ainda na prática do seu laboratório. Teve uma pessoa que tirou a gênese da retorta. Hoje eu estava fazendo uma live sobre o tarô às 19 horas. Depois vocês assistem aí no YouTube. Foi muito legal, hein? Foi muito legal. E essa carta, a Gênese da Retorta, ela é uma carta densa, é uma carta de fogo. Ela é do elemento fogo e ela representa o quê? Se você tem alguma coisa que você precisa tirar e abortar, por favor, faça isso rapidamente. Uau! Tá? Faça isso rapidamente. Então, aborte as ideias, faça uma análise assim, anterior, onde você... Muita coisa que você acredita, por exemplo, pode ser que não seja real, pode ser que não seja uma coisa que tenha a ver com a sua vida. Então, faça a gentileza, né? Se separe dessa ideia, se separe disso. Leve isso para longe de você. Tá? Leva isso para longe de você. Tira isso dentro de você. E essa carta também, ela representa as separações. Até separação de relacionamento. De desapego mesmo de relacionamento, de companheiro, de companheira, de casamento. Trabalho, também de trabalho. Mas eu sinto aqui que tem uma coisa de relacionamento, né? A gente, o tarólogo, né, contribui com a sua intuição. Então, 7, a Gênese da Retorta, pensa nisso. E o último que tirou aí, o número 3, né? 3, o Nick Lucas, do meu perfil. O Nick, foi do teu perfil. Nick, você tirou o rei, hein? Que lindo, o rei. Tá? O rei é uma carta de fogo, né? Olha que coisa interessante. Duas águas e 2 fogos. Esses fogos são diferentes, João? São muito diferentes. Porque o fogo da Gênese é o fogo que não tem acordo. Ele é um fogo sulfúrico. Ele é o fogo da espada, ele é o fogo que corta laços e acabou. Esse é o fogo da Gênese da Retorta, dessa carta. O fogo do rei é um fogo dos ideais, é diferente. E se você está pensando, por exemplo, em viajar, vá. Se você está pensando, por exemplo, em morar num lugar outro que não seja aqui, vá-se embora. Porque o rei gosta de ver o quê? De outras paisagens. Ele gosta sempre de estar conquistando o terreno do vizinho. Sempre. Então ele é a carta do conquistador. Então ela é a carta daqueles que precisam abrir os olhos para novos ideais, abrir os olhos para uma coisa muito maior do que aquilo que ele hoje vê, do que aquilo que ele enxerga. Então é muito legal essa carta do rei, todas são, né? Mas ela representa isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. E aí, como foi para vocês? Gostaram? Eu que arrumei essa pra cabeça dele agora, do nada. Ele pegou o baralho na mão, eu ia falar, tira pra mim já. Mas eu gosto, ele vive no meu pé. Quando é que você vai ler minha aura? Quando é que você vai ler meu mapa? Faz pouco tempo que eu tô enchendo o saco. Mas eu digo que vai chegar a hora dele. No dia certo. No dia certo, na hora certa, ele vai chegar. Eu digo assim, eu tenho uma amiga, ela deve estar aqui assistindo a nossa live, ela fala assim, quando a gente toca nesses assuntos, ela fala assim, se ela tivesse presente aqui, ela ia olhar para você agora ia dizer assim, Xuxa, perca as esperanças, faz 30 anos que eu sou amiga do Joel, ele nunca leu minha aura, nunca, ela tem uma neura comigo, porque 30 anos, agora, vamos combinar? Ela já foi em sessão, ela já falou com todos os espíritos, de Jonathan até Pai José. Ela tem, vamos dizer, Vivian, você tem muitas mordomias. O Xuxa não dei nenhuma mordomia para ele até hoje, mas você tem muitas mordomias. Mas essa vivência, né, essa experiência com os elementos, eu quero que fique bem claro, elemento não é o espírito usa os elementos para se vestir. E se você quer aprender técnicas que ensinam a construir esse guarda-roupa, aí
estamos à sua disposição vai com ser- os nossos convidados. Vai ser no dia 5 e dia 6 de novembro. Tem agora um bônus aí para quem se inscreveu até hoje ou até amanhã, não sei. Até quando, Paloma? Não sei, mas Nossa aí vocês secretária. descobrem, a gente não sabe também. Não A gente vem super preparado para vender, né? Porque dois preocupados com isso. Porque o que a gente se preocupa? A gente preocupa em passar a mensagem. A gente preocupa que você sinta de verdade o trabalho. Porque a nossa intenção, o nosso amor, a nossa entrega, porque é a mesma coisa que eu cheguei aqui perto do nada. Falei, meu, você pode fazer? Eu não sabia nem se podia fazer isso dessa maneira, assim, aleatório, na live. Dá pra fazer e funciona muito bem, A gente viu? viu, funcionou bem. Funciona ali. muito bem. As pessoas botaram ali que funcionou muito bem. Então a gente vai estar junto daqui uma semana. Quem quiser saber mais, eu vou postar no link do Stories. Quem quiser mandar DM, manda. Tá no link do Joel na bio, tá no meu link na bio. Quem quiser, por favor, se inscreva. Não pensa como um gasto. Esse é o maior erro que eu vejo das pessoas hoje. É pensar que isso é um gasto. Claro que você está gastando, mas não é um gasto, é um investimento em ti. Você vai aprender técnicas que você pode levar para sua vida e levar para o seu escritório, pode levar para o seu trabalho, para suas relações. E ao mesmo tempo você vai poder manter e entender mais sobre os elementos, os florais, conhecer o Joel, perguntar, tirar dúvidas, bater papo e levar isso para a sua vida também. O objetivo do final de semana é que você saia mudado para uma transformação, mas ela só é possível se você levar isso adiante. Porque se você sai muito bem nesses 2 dias, eu garanto que sim. Mas a gente gostaria que você aprendesse técnicas e ferramentas para que você leve para a sua vida, para sempre. Então, quem sentir aí, por favor, invista em você. Se dê esse presente agora de final de ano aí em novembro, para que você termine o ano podendo já ter mais clareza porque você quer para o próximo ano. E terminar o ciclo desse ano com mais energia, com mais força, vitalidade, buscando que você sonhe sua prosperidade, abundância, paz, amor, tudo isso. Eu vou abrir aqui, muita gente quer participar da visita, né? Conhecer o laboratório, conhecer o sítio. E aí nós estamos organizando para também fazer convite para as pessoas que não são alunos. É demais, vale a pena. Que não são alunos, né? Então, fiquem ligados aí nas mídias sociais, nas nossas mídias, né? E vocês podem aí, logo mais, eu vou fazer esses convites e vocês é um número reduzido de pessoas e aí vocês vão poder conhecer os nossos projetos na prática, né? Alquimia na prática, tá? Um beijo para todos, uma belíssima noite e a gente se vê em breve, amanhã 8h40 para quem quiser entrar no grupo do Telegram e quem quiser a vivência, eu e o Joel vamos deixar o link agora para você no Stories e tem na bio também. Se inscreve, corre lá e o cupom de desconto é 4 elementos o nome, né? O bônus ali, 4 elementos. Eu acho que é R$1.000 ou não tenho certeza agora exato do valor, mas eu acho que é R$1.000. Então fica à vontade para se inscrever, já aproveita. E não se desliga da gente, tá? Não, continue. Eu tenho muito orgulho de estar do lado do Xuxa. E eu, Joel. Tenho muito orgulho de estarmos assim trabalhando juntos. Temos muitos projetos, coisas bem... Futuro muito próximo, né? Futuro muito próximo. Eu sei que vai dar tudo certo, tudo já está escrito. E quando ele desligar, eu vou encher o saco para pegar uma cartinha. Então... Dessa ele não escapa hoje. E hoje nós estamos acabando mais cedo, porque é aniversário de uma figura maravilhosa na minha vida, na vida do Xuxa, da Paloma, que é o Luan de Assisi. Hoje ele completa 23 anos. E aí a gente tá acabando um pouquinho mais cedo para ficar curtir, um pouco né? mais com ele. É um dia especial. No seu aniversário. Hoje Exato. eu falei para ele, me desculpe, mas assim, ó, eu vou ter que fazer tanta coisa hoje desde cedo. E aí eu não vou poder ficar contigo somente de noite. Então agora eu vou me encontrar. Vai lá ficar com ele, com a família dele. Beijo pra vocês. E aí, beijo pra vocês. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau.